E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a segunda aula do curso Além da Interpretação. Então, solta a vinheta! Voltando pessoal para nossa aula, hoje eu vou falar sobre a estrutura da Introdução Nota 1000. Essa é a nossa segunda aula do curso Além da Interpretação. Eu espero que vocês tenham gostado muito do curso. Eu fiz esse curso com muito carinho para todos vocês. Eu espero de verdade que vocês estejam aprendendo bastante com ele. E hoje eu vou falar sobre a estrutura da introdução. Como eu tinha falado, pessoal, a introdução é o primeiro parágrafo da sua redação. Então é muito importante nela que a gente já deixe tudo já bem explicadinho para o corretor, para que ele não sinta tão dificuldade em entender a nossa redação. Então, a introdução, eu divido ela em 3 períodos. O que são períodos, Matheus? Períodos são, como eu tenho explicado, uma frase de um ponto a outro. E no primeiro período, pessoal, eu costumo fazer a minha contextualização. O que é a contextualização? A contextualização é onde você tem que demonstrar para o leitor que você tem conhecimento sobre o tema, que você pode utilizar, você sabe utilizar um repertório sociocultural que dá para relacionar com o tema. Então, eu recomendo que essa contextualização, essa explicação que você vai fazer no seu primeiro período, vocês têm que utilizar já com um repertório, porque isso deixa bem mais, o seu repertório deixa a sua contextualização bem mais bonita. E dá para fazer melhor com um repertório sociocultural. Exemplo de repertório, pessoal, é uma citação filosófica, socióloga. Você pode citar algum filósofo, entendeu? Você pode citar também filmes, livros, séries, você pode citar um desenho, você pode citar livros, a Constituição, você pode citar diversas formas. Qualquer coisa que seja legítima, que possa ser comprovada, você pode utilizar como repertório sociocultural, uma área do seu conhecimento. Então, a primeira parte que você vai falar, vou dar um exemplo já claro, faz de conta que o tema foi o tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o que você poderia utilizar como repertório? Você poderia citar um filme que falasse, por exemplo, que uma pessoa sofria de doenças mentais. Então, esse filme você já tem que relacionar ele com o tema. Falar que talvez exista o preconceito na sociedade. Então, fazendo isso, o leitor já subentendia sobre o que você estava falando na sua redação. Que você já estava falando basicamente sobre o tema. Por isso que é muito importante você fazer a sua contextualização junto com o seu repertório sociocultural, porque deixa o seu repertório bem mais pertinente ao tema. Então, agora eu vou para o segundo período. No segundo período, pessoal, eu recomendo que vocês façam a sua apresentação do tema, porque o corretor, ele não sabe qual é o tema do Enem. Ele vai descobrir o tema do Enem lendo a sua redação. E essa é o tema da redação, vocês têm que colocar ela em algum lugar. Então, eu recomendo que no segundo período da sua introdução, você apresente o tema. Você explique, por exemplo, se o tema for o estigma associado às doenças mentais, você coloca lá. No entanto, na sociedade brasileira, o estigma associado às doenças mentais ainda é um problema. Então, você já apresentou o tema para o corretor. Ele já vai entender sobre o que você está falando na sua redação. E você já corre o risco de fugir do tangenciamento, que vou falar um pouco mais sobre o tangenciamento nas aulas seguintes, sobre a competência 2. Vocês vão entender bem direitinho o que é o tangenciamento. Então, já deixa bem claro já para o corretor e já deixa bem melhor e bem mais organizado. Com certeza, eles já entendem, já mostra assim muito conhecimento sobre o tema quando você apresenta ele, porque já deixa uma coisa mais organizada. E o terceiro período, pessoal, eu faço a minha tese. O que é a tese, Matheus? A tese é onde vocês vão selecionar 2 argumentos. E o que são argumentos? Os argumentos, pessoal, são a parte onde vocês têm que falar sobre porque os 2 argumentos podem ser causa ou consequência. Você pode utilizar tanto 2 causas quanto 2 consequências que o problema traz. Vou dar um exemplo claro do Enem 2020. O estigma associado às doenças mentais, ou seja, o preconceito, dizer nas nossas próprias palavras, né, como a gente entende o tema. O preconceito relacionado às doenças mentais. Por que esse preconceito existe?
a gente pode citar motivos. Os motivos que o preconceito existe, no caso, seriam as causas que o problema traz para a sociedade. Ou seja, seria o motivo, realmente, a causa principal. Seria isso. Por que ele existe na sociedade? Então, quando a gente pensa no porquê do problema trazer para a sociedade, por que esse tema traz um problema, no caso, seria a nossa causa. E uma consequência disso seria, por exemplo, o preconceito relacionado às doenças mentais. Nós teria que trazer um problema, uma consequência que o tema traz na saúde, na sociedade. Então, o tema você pode selecionar por causa e por consequência. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, uma das causas que o preconceito associado às doenças mentais pode surgir é que, devido às pessoas não debaterem sobre o tema, tanto dentro da escola, tanto dentro nas instituições em si, tanto dentro de casa, então o preconceito vai continuar existindo, entendeu? Então isso é um motivo, isso é uma causa que faz com que o preconceito continue sendo propagado na sociedade. A falta de debate leva a isso, ou seja, é uma causa, é um motivo. Então já é um argumento que você pode utilizar na sua tese. Aí uma causa é isso, mas uma consequência. Uma consequência é o que isso vai trazer para a vida das pessoas que sofrem por doenças mentais. Quais são as consequências que elas levam para a vida dela? Uma consequência poderia ser exatamente a baixa autoestima dela, porque faz de conta que um exemplo da doença mental é a depressão, né? Depressão é um exemplo de doença mental. Então, no caso, uma pessoa que sofre com depressão, se alguém critica ela e tal, tem esse preconceito, dizendo, ela tá chorando, não sei porque essa pessoa só vive chorando, então isso já é um preconceito. Ou seja, a pessoa já iria sofrer com baixa autoestima, já iria ter consequências na vida dela. Então, isso, eu expliquei pra você. A causa, não existe a falta de debate. Uma consequência iria trazer a baixa autoestima na vida das pessoas. Então é muito importante, pessoal, que vocês procurem ou as causas do problema ou as consequências. Você pode fazer do jeito que você preferir. Uma causa ou uma consequência, duas causas, consequência ou consequência. Isso aí fica a critério de vocês. Vocês que escolhem qual problema, qual motivo você achou mais, assim como eu dizer, qual você sabe mais falar sobre isso. Então é a parte que você realmente deve selecionar. Outra coisa, pessoal, que eu acho que eu não tinha falado ainda na aula 1 é sobre o projeto de texto. É muito importante que você faça o seu projeto de texto antes de iniciar a redação. Mas, Matheus, o que é esse projeto de texto? O projeto de texto, pessoal, é tipo uma checklist do que você já vai fazer na sua redação. O projeto de texto é onde você já vai selecionar já qual repertório você vai usar na introdução. Já vai selecionar, você já vai colocar no seu segundo período a apresentação do tema. Já no terceiro período, você já vai colocar quais os argumentos você vai usar, para quando você chegar na folha de rascunho que você for escrevendo, não na folha oficial, no dia lá do Enem, mas na folha de rascunho, você já tem em mente exatamente o seu projeto de texto todo definido, e você só faz escrever o que você já tinha pensado, que você já fez a checklist do seu projeto de texto. Então só é você transmitir para a área de rascunho, e depois você corrige algumas partes, né, e passa para a folha oficial no dia do Enem. Eu recomendo que você faça isso, que com certeza vai facilitar muito mais a sua escrita. E é isso, pessoal. O checklist sobre a introdução basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E se ficou alguma dúvida, eu espero que você deixe aqui embaixo. Pode tirar a dúvida que eu vou aqui responder o mais rápido possível vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. E muito obrigado. E até a próxima aula, pessoal.